Atos capítulo 3, de 1 a 10. Ouça com atenção a palavra do Senhor lida e que pela fé nós todos aproveitemos esta palavra de maneira eficiente. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Muito bem, nós estamos numa parte do livro de Atos que foi escrito por Lucas, em que o autor Lucas vai descrever a realidade do mundo onde ele vivia naquela época. E o autor vai fazer isso a partir de um local específico e a partir de algumas circunstâncias muito específicas naquele local, mas circunstâncias que eram em miniatura, em maquete, em tipo, a realidade do que estava acontecendo em todo o mundo da Palestina naquela época, em todo o mundo conhecido dos palestinos e dentro do Império Romano, naquele momento da história. É mais ou menos o que nós fazemos quando você vai à praça central de uma cidade que você está visitando. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas normalmente quando eu chego a uma cidade que eu nunca vi, eu tenho por hábito começar a conhecer a cidade a partir da praça central. Toda cidade tem uma praça central. Nessa praça central tem uma padaria antiga, daquelas talvez que começaram até há 1 ou 2 séculos atrás. Toda a praça central tem lá um coreto, onde algumas bandinhas da cidade já se apresentaram. Toda a praça central tem lá uma igreja, normalmente com grandes escadarias, com portas e com uma arquitetura muito bela, às vezes até suntuosa, que manifesta um sentido do quanto aquela cidade está preocupada com as questões eternas. Por isso está ali um símbolo da religiosidade daquela cidade. Toda cidade se descreve a partir da sua praça central. Por isso, se você quiser conhecer um pouquinho sobre o povo de uma cidade, pare uma meia hora ou 1 hora perto da praça central e olhe o que acontece lá. A partir da visão que você tiver daquela praça, possivelmente você vai poder descrever o resto do que acontece em toda a cidade. Na praça central sempre tem um vendedor de alguma coisa gritando e uma porção de gente em volta dele. Na praça central sempre tem algum tipo de espetáculo, daqueles que são bons ou daqueles que são péssimos. Na praça central, pessoas necessitadas ficam depositadas, me permitam usar o termo ruim, mas é esta a verdade. Ficam ali deixadas por parentes ou por amigos, ou por apenas alguém que as leva para aquele local, para que elas possam pedir ajuda para alguém. Na praça central da cidade, possivelmente as instituições financeiras estão ali representadas. E então uma praça, ela é em miniatura a cidade, e o que o povo da cidade vive e pensa. E então quando nós olhamos para Atos, nós temos uma descrição de um mundo novo. Um mundo que agora
experimentava a velha religiosidade dos judeus, espalhada e entrelaçada em toda a vida e a cultura do povo naquela época, ali na Palestina. E agora nós vemos uma contracultura surgindo, um modelo de vida, uma fé fixada no Evangelho de Cristo Jesus, e naquilo que Cristo Jesus viveu e anunciou para que os homens vivessem, naquilo que Cristo Jesus fez pelos homens. E o encontro destas duas realidades vão se cruzar na praça da cidade. E lá na praça nós poderemos ver o que acontece quando o novo e o velho se encontram. O mesmo que aconteceu lá continua acontecendo no mundo até hoje. Lucas relata o nascimento da igreja e a expansão da igreja. Lucas relata os atos do Cristo ressurreto através dos seus discípulos naquele local, e descreve-os a partir destas narrativas que nós vamos observar a partir deste domingo aqui em Atos. Mas especialmente hoje eu gostaria de começar a falar sobre esta extraordinária vida centrada no Evangelho a partir do seguinte tema: a porta formosa, os homens, suas atitudes e os resultados. A porta formosa, os homens, suas atitudes e os resultados. O assunto é aquela nova igreja que surgiu, como ela era, como os crentes dela viviam. E aquilo tudo tinha a ver com a cidade, porque a cidade estava sendo impactada por um novo sistema de vida, um novo modelo, um modelo reformado, um modelo vivo, um modelo proposto pelo próprio Filho de Deus. E então a descrição e a narrativa começa a partir de uma caminhada de Pedro e João para o templo, lá no centro da cidade. E então eles estavam indo para lá por volta das 3 horas da tarde, ou talvez um pouco antes. Eram os dois momentos em que tanto os judeus quanto os cristãos que ainda cultivavam o hábito de ir ao templo para louvar e para fazer as suas orações ao Senhor, embora não oferecessem mais aqueles cerimoniais, especialmente os rituais de sacrifício, porque criam que o sacrifício de Jesus foi o último e o suficiente para a redenção e a remissão de todos os nossos pecados, mas eles continuavam subindo ao templo. E ao chegar ao templo, eles realizavam as suas orações. 2 momentos específicos os judeus tomavam para fazer este trabalho de culto, de adoração ao Senhor. Eles serviam ao Senhor ao amanhecer. Logo que o dia amanhecia, muitas pessoas iam ao templo oferecer os seus sacrifícios, e cristãos subiam lá também para orar e para louvar ao Senhor. E depois, às 3 horas da tarde, que é chamada naquele momento, naquele local, como sendo a hora nona, eles repartiam o dia em vários períodos, e aquele período da tarde, às 3 horas da tarde, era chamado de hora nona. E naquele período, então, Pedro e João estão subindo ao templo. Na subida deles ao templo, eles observam aquela chegada, ou a chegada específica de um coxo, que era deixado à porta formosa do templo, ou abaixo, talvez em alguma escadaria próxima à porta formosa, para pedir esmolas. Bom, é importante para nós observarmos que, embora nós não temos intimidade nem com a arquitetura do templo, e muito menos com a realidade de Jerusalém naquela época, mas é importante eu dizer para vocês que o templo tinha muitas entradas, pelo menos 15 delas eram utilizadas naquela época. Mas uma delas especificamente, do lado oriental, era chamada de porta de Nicanor. E essa porta de Nicanor era muito conhecida por quê? Porque era uma porta feita de bronze. E essa porta de bronze, segundo os historiadores da época, que deixaram seus relatos para nos ajudar a entender estas histórias todas contadas por Lucas aqui em Atos, esses historiadores dizem que esta porta era uma porta que, em termos de beleza, ela era muito mais bela do que as outras portas do templo, que eram algumas revestidas em ouro e algumas outras revestidas em prata. Mas essa porta feita de bronze, ela era maravilhosa, ela era linda, ela tinha 22 metros de altura, era uma porta suntuosa, com 2 grandes folhas que brilhavam ao sol. E então as pessoas preferiam entrar por aqui. Este era um lugar maravilhoso, este era o lugar principal para se entrar no templo. E então, fazer referência, como Lucas faz a essa porta, significa muito, porque ele está no centro da cidade,
no centro da cultura, no centro da religião e no centro dos hábitos dos judeus. E entre esses hábitos havia o hábito de levar pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas como aquele homem, com uma deficiência física, para que pudessem esmolar à porta do templo. Muito bem. A primeira observação nossa nessa noite, e os nossos aprendizados nessa noite, eles vão começar a partir da porta. Esta porta chamada Formosa. Por quê? Porque esta porta é o retrato, ou talvez fosse o cenário, para que toda a história que nós vamos ver narrada aqui fosse apresentada. É o pano de fundo. É o pano de fundo de uma coisa extraordinária e ao mesmo tempo obscura, triste e uma realidade impactante daquele centro e daquela praça. E o que isso significa? É que, embora aquela porta fosse maravilhosamente bonita, fosse suntuosa, estampasse glória, o que acontecia aos pés daquela porta não era nada glorioso e não era nada extraordinário. O que acontecia aos pés daquela porta é que, embora aquilo ali fosse um símbolo de acessibilidade a Deus, ao culto ao Senhor, aquele lugar era um lugar de exclusão para alguns que por suas imperfeições não podiam entrar para dentro do templo. Embora aquela porta chamada de Formosa fosse maravilhosamente bela aos olhos, ali era um lugar para surpresas desagradáveis, porque era ali que pessoas subiam para adorar, mas tinham que encarar aquelas cenas tristes de pessoas doentes, necessitadas à porta do templo. Mas isso não era o mais surpreendente. O mais surpreendente eram as pessoas tristes, necessitadas, assentadas à porta do templo, verem pessoas que deveriam ser o exemplo para uma sociedade de amor, de bondade e de misericórdia, passarem sem notarem os necessitados, passarem sem fazer nada. Um lugar de surpresas desagradáveis. Aquela porta era um lugar de desespero e frustração, de pessoas que não tinham mais a quem recorrer e nem mesmo tinham forças para entrar para dentro da igreja para recorrer a Deus, ou por aqueles que representavam Deus. Aquela porta era um lugar de oportunidades, mas não as oportunidades eternas, oportunidades de soluções terrenas e temporárias. Aquela porta, embora fosse bela e fosse um lugar de glória, não era um lugar de encontro, onde pessoas se encontravam com Deus, mas era um lugar de desencontro, onde os homens se desencontravam de Deus, porque cruzavam uma porta que deveria simbolizar para eles um modelo de vida, e na realidade estava simbolizando um modelo de desencontro. O desencontro entre uma religião que acontecia do lado de dentro da porta e a vida que acontecia do lado de fora da porta. O desencontro entre aqueles que deveriam ser luz do mundo e aqueles que estavam do lado de fora carecendo de luz. Não era um lugar de encontro, mas um lugar de desencontro. Era um lugar de despedidas. Por quê? Porque ali, homens necessitados se despediam dos autossuficientes que entravam para oferecer o seu culto e depois saíam, sem envolvimento, sem encontro, sem intimidade, sem convite, sem participação, sem comunhão, sem vida. Aquele lugar é um lugar que a beleza se encontrava uma feiura, por causa das atitudes daqueles que por ali passavam, por causa das manifestações, ou pela ausência das manifestações de sensibilidade e de amor. Aquele lugar é um lugar horrível. E analisar esse texto, eu não posso deixar de considerar essa simbologia para nós. Porque a porta da igreja, por vezes, é também, nos nossos dias, um lugar de desencontro. Porque nas praças das cidades, como a nossa, que chama-se inclusive Praça Presbiteriana, nós encontramos gente necessitada e pedindo ajuda. E nem sempre nós estamos disponíveis para ajudar. Nós encontramos pessoas necessitadas e desesperadas, e nem sempre nós as convidamos para entrar. E muitas vezes nós nos preocupamos com a beleza da fachada da igreja,
mas não nos preocupamos com a beleza das atitudes que são praticadas na frente da fachada. As portas das igrejas em todo o mundo, elas são um retrato da vida da igreja em todo o mundo. A Porta Formosa era um retrato da vida daquela religião, daquela igreja, daqueles homens. A porta da nossa igreja também é um retrato da nossa vida. Porque o que acontece na porta da nossa igreja é exatamente o reflexo do que acontece conosco. Então, eu queria convidá-los, a partir deste momento já, e aplicando isso ao nosso coração, a olhar com um devido cuidado para aquilo que acontece à porta da nossa igreja. A porta da sua e da minha casa, porque a porta da minha e da sua casa, elas são retratos do que acontece na nossa vida, do que nós somos. Se há simpatia e acessibilidade na nossa vida, haverá também nas nossas casas e na nossa igreja. Mas se não houver simpatia e acessibilidade na minha vida, não haverá na porta da minha casa também. A porta da minha casa será um lugar onde as pessoas vão ter medo de bater. Como é a porta da sua casa? A porta formosa do templo de Formosa só tinha o bronze e o brilho, porque as pessoas não ajudavam essa porta a ser mais bela do que o bronze oferecia em termos de estética. Muito bem, a segunda maneira de olhar para esse texto é olhar para o texto a partir dos homens. Os homens, ali passaram pelo menos 4 tipos de homens, ou pelo menos 4 categorias de pessoas. Nós temos os amigos e parentes que levavam o coxo até aquele lugar. Bom, quem são esses homens? Amigos, parentes, fazedores do bem, seres autônomos, pessoas autônomas, que decidiram fazer alguma coisa por aquele necessitado. Não era tudo que o necessitado precisava, mas já era alguma coisa. Gente que talvez estava tentando aliviar a consciência com um pouquinho de boas obras, com um pouquinho de atitudes altruístas, embora não fossem atitudes profundas, não fossem atitudes contundentes, embora isso não fosse atitudes que resolvessem o problema daquele homem coxo de nascença, mas era alguma coisa. Estavam passando por aquela praça e em frente àquela porta, fazedores do bem, gente que fazia pelo menos alguma coisa, gente altruísta, um altruísmo naturalista, alguma coisa própria do gênero humano, mas nada além disso. Nada além disso. Uma segunda categoria de pessoas que estavam nessa cena é o homem necessitado, o coxo de nascença. Não foi um acidente, foi alguma coisa que veio junto com ele. Ele nasceu daquele jeito. Olhando para toda a história, nós vamos concluir lá que ele nasceu assim para que Deus manifestasse a glória através da vida dele. Mas aquele homem é um homem que nasceu com aquela necessidade, viveu com ela e estava tentando, da maneira que ele conseguia, subsidiar a sua própria existência, pedindo esmolas naquele lugar, contando com a bondade das pessoas que ali passavam. A vida dele estava centrada na sua autonecessidade. Se os primeiros tinham uma vida centrada no altruísmo natural de qualquer ser humano, a vida desse aqui estava centrada na sua necessidade. Tudo que ele fazia girava em torno da sua própria necessidade. Existem muitas pessoas assim hoje também. Gente que de repente não tem um problema de deficiência física, mas toda a vida gira em torno da sua necessidade. Havia também ali pessoas religiosas, e essas pessoas religiosas eram fiéis cumpridores dos ritos da igreja, dos cerimoniais, dos ritos, fiéis cumpridores da lei, ou pelo menos tentavam ser assim, conhecedores e especialistas na lei. A vida deles estava centrada na religiosidade, no cerimonialismo e no formalismo. E o que esses homens faziam pelo necessitado? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu posso adiantar para vocês que não era muita coisa. Aliás, possivelmente muitos passavam e nem enxergavam. Outros passavam e não diziam, mas pensavam consigo: eu ajudei ele ontem, não vou ajudar ele hoje. Não faziam nada que fosse de fato elementar para resolver o problema daquele homem. Passou por ali também uns homens chamados apóstolos. Estes homens foram transformados por Cristo Jesus. Homens imperfeitos, cheios de defeitos, como eu e você. Homens que também experimentaram uma religiosidade. Homens que possivelmente tinham esse altruísmo naturalista, esse altruísmo natural, moral do ser humano. Homens que tinham também suas necessidades,
Mas esses homens tinham em suas vidas algo diferente. Porque ao serem transformados por Cristo Jesus, naqueles 3 anos nos quais eles conviveram com Cristo, e especialmente no dia de Pentecostes, quando o Espírito do Senhor desceu sobre eles e os fez conhecer as palavras que eles ouviram de Jesus, iluminando aquelas palavras no coração deles, dando para eles um novo sentido para a vida, algo diferente aconteceu com eles. Porque agora a vida deles não estava centrada nem na necessidade, nem no altruísmo, nem na religiosidade. A vida deles estava centrada no Evangelho. Havia um novo modo de viver no coração daqueles homens. E Lucas vai escolher esta cena para descrever a realidade do que estava acontecendo na Palestina naqueles dias, porque esta cena coloca naquele palco da Porta Formosa as 4 categorias de pessoas que existem no mundo. E vai colocar e distingui-las para nós. E os apóstolos são esta 4ª categoria: gente que tem a vida transformada por Cristo e centrada no Evangelho, gente que faz, que vive, que sente, que fala a partir daquilo que Cristo fez em seus corações. Então nós temos a porta e temos os homens. Vamos olhar em terceiro lugar para esse texto, observando as atitudes. Vejamos, os amigos e parentes, quais eram as atitudes? Eu já falei para vocês, eles levavam e tentavam ajudar. A atitude era atitude de ajuda, era atitude de prestar algum serviço, alguma coisa que eles poderiam fazer aquilo que era o mínimo que um ser humano poderia fazer por um outro necessitado. E o mínimo porque eles poderiam fazer muito mais. Eles poderiam simplesmente conversar com a rede de amigos e achar um jeito de sustentar as necessidades daquele homem sem que ele tivesse que pedir. Então, por mais que eles estão aqui ajudando de alguma maneira aquele coxo, eles não estão fazendo nem de longe tudo que nós como pessoas, sem a interferência do Espírito Santo de Deus, apenas naquilo que diz respeito ao altruísmo moral, altruísmo natural de cada ser humano. Eles estão fazendo o mínimo que eles podiam fazer. Eles estavam fazendo o mínimo que parentes poderiam fazer por alguém com essa deficiência desse homem. E então as atitudes daqueles homens eram atitudes comedidas, não era um envolvimento profundo, uma amizade, um amor verdadeiro, era apenas alguma coisa que eles tentavam fazer para resolver o problema daquele homem. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer: olha, isso não é problema nosso, mas a gente faz alguma coisinha por ele. A atitude é: vamos aliviar nossa consciência fazendo alguma coisa. Gente, nós fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente sai por aí fazendo pequenas atitudes, coisinhas por pessoas. Não é tudo que a gente pode fazer, mas já serve para aliviar a nossa consciência. As atitudes também daquele homem coxo, a atitude dele era a atitude de alguém desesperado. Se por um lado os outros diziam: olha, nós não somos o grande problema na vida desse homem, porque nós fazemos por ele alguma coisa. Esse aqui sim diz: o grande problema da minha vida sou eu, porque eu sou deficiente. Então olhem para mim e me deem alguma coisa, me deem uma moeda, me deem um pão, me deem alguma coisa para eu comer, porque a minha vida não passa de uma grande frustração, e eu vivo envolto num monte de necessidade. Ele fazia o máximo que ele podia dentro das suas condições. Ficar debaixo daquele sol escaldante, sentado numa escada, ou encostado naquela porta formosa, pedindo alguma coisa. Era o máximo que ele podia fazer. Mas o máximo dele era insuficiente para resolver o seu problema. Irmãos, esse é exatamente o retrato do ser humano. Porque tudo que nós quisermos e tentarmos fazer para solucionar os nossos problemas, ainda assim será insuficiente. Como eu disse há pouco, talvez você não tenha um problema físico, talvez você não seja como este homem coxo de nascença, mas todos nós somos deficientes espiritualmente. E por mais que você tente, que você se esforce muito, você pode fazer muitas coisas por você mesmo, pode fazer o máximo que você puder por você mesmo, mas ainda assim você não vai conseguir resolver o seu problema. Porque o problema somos nós mesmos. Somos nós que somos doentes, somos nós que temos deficiências severas. E então, de todos os ângulos que você observar isso pelo ângulo daquilo que é uma realidade física, ou pelo ângulo daquilo que é uma realidade espiritual ou emocional, em todos os aspectos,
nós temos aqui um coxo que representa muito bem as atitudes de qualquer um de nós. Uma tentativa insistente de resolver os nossos problemas. Muitas vezes com autocomiseração, com vitimização, muitas vezes sofrendo a exclusão e abandono dos outros, e no final das contas nada acontece, apesar das atitudes de esforço de cada um de nós. O terceiro grupo, que são os religiosos, que passavam ali, aquelas pessoas fiéis, aquelas pessoas crentes, aquelas pessoas crédulas. O que eles faziam? Eles faziam alguma coisa bem sazonal e bem desconectado com as convicções que eles tinham. As convicções eram de que existia um Deus, Criador de todas as coisas. As convicções eram que eles deveriam adorar esse Deus de manhã e de tarde. As convicções eram que eles deveriam ser fiéis nos ritos e cerimoniais da igreja. As convicções eram que esse Deus era um Deus de amor. Mas como que você consegue ajuntar essas convicções com o modelo que aquela instituição religiosa vivia, em que pessoas imperfeitas e deficientes não podiam entrar para adorar, não podiam entrar para conviver, não podiam entrar para ter esperança, ficavam excluídas? Talvez alguém passasse por ali: hoje eu vou orar por você, e não deixasse nenhuma moeda. Ou às vezes alguém passasse por ali e deixasse uma moeda, mas não orava. Mas o fato é que aquilo que eles faziam era sazonal e era completamente desconectado da proposta de vida que a religião tinha para eles. Gente, este é um grande problema. É o problema da religião estéril. É o problema do formalismo religioso, do cerimonialismo, do tradicionalismo, do denominacionalismo. Não salva ninguém. Muitas vezes não faz nada por alguém que está ao nosso lado. Não olha e não enxerga a necessidade do outro. O grande problema daquela época, e continua sendo um grande problema nosso, é a institucionalização da fé. Nós transformamos a fé num produto da religião. Ou a religião num produto da fé. A gente não sabe muito bem. Mas o fato é que a gente cria regras para determinar quem entra e quem sai, cria regras para determinar quem faz parte e quem não faz, quem eu abraço, quem eu deixo de abraçar, com quem eu me envolvo ou por quem eu faço alguma coisa. A porta formosa, a praça, a igreja, essa circunstância descreve uma realidade terrível, a realidade de uma religiosidade vazia, que não transformava, que não anunciava, que não apontava e que não dava esperança para ninguém. O coxo não podia, por suas imperfeições, pertencer à mesma fé daqueles que por ali passavam todos os dias. E aqueles que por ali passavam todos os dias, no máximo, poderiam oferecer uma pequena esmola para o coxo, ou uma promessa de oração. Gente, qual a importância disso? Bom, aqueles homens, eles tinham um porquê de viver assim. Eles estavam em busca de uma salvação conquistada por eles mesmos. Autojustificação, autoesoterismo. Eles tinham um compromisso exclusivo na vida, e eles lutavam por isso o tempo inteiro, e eles não tinham tempo para olhar para o lado, porque eles estavam buscando serem salvos através do cumprimento de leis, serem salvos através de méritos. Eles estavam buscando salvação através de uma vida comprometida com aqueles ritos que eles aprenderam. E eles não tinham tempo para atender às necessidades dos outros, porque eles estavam tentando salvação. O fato é que nem eles conseguiam e nem faziam por ninguém alguma coisa que fosse de fato resolutiva. E esse é o grande problema da religiosidade. A religiosidade cega você e coloca você em direção de uma coisa que você não vai conseguir por você mesmo nunca. E você não enxerga as pessoas que vão ficando ao seu redor. E então a proposta de Jesus é outra. E a gente observa isso na atitude do quarto grupo, que são os apóstolos. Pedro e João chegam ali, transformados por Cristo, com uma vida centralizada no Evangelho. E eles chegaram ali não apenas para discursar, muito pelo contrário, eles chegaram ali para viver, do lado de fora e do lado de dentro do templo, a vida que eles aprenderam com Jesus. E então eles chegam ali e eles olham para aquele homem e dizem para aquele homem: olha para nós.
Eles não vêm ali pregar um sermão para aquele homem. Você vai ver que Pedro vai pregar mais tarde, mas aqui ele não vem pregar para aquele homem. Ele não diz para ele: olha, se você crê em Jesus e se arrepender dos seus pecados, você vai ser salvo e quem sabe até curado. Não tem nada disso. Pedro chega, Pedro e João diz: olha para a gente. Eles estavam dizendo assim: olha, Cristo é o centro da nossa vida. Cristo acudiu-nos nas nossas necessidades. Cristo é a fonte de autoridade e de poder, e nós vimos isso na vida dele. E ele disse que se nós crêssemos, imagine os pensamentos de Pedro e de João naquele momento. O Senhor Jesus tinha dito para eles que se eles crescem, eles fariam coisas ainda maiores do que aquelas que Jesus fez. Jesus prometeu isso para eles. E então eles chegam diante daquele homem e fazem por ele a única coisa que eles sabiam e criam que poderiam fazer por ele. Era dizer alguma coisa em nome de Jesus para ele. Era se envolver e ir além das moedinhas e das promessas de oração. E então aqueles homens cheios do poder de Deus, centrados no Evangelho, olham com a autoridade que Cristo havia dado para eles, para aquele homem, e dizem para ele: levanta! Nós não temos prata nem ouro para te dar, mas o que nós temos, nós te damos. O que nós temos é muito mais poderoso, muito mais belo, muito mais importante, muito mais rico do que ouro e prata. Levanta! E no nome de Jesus aquele milagre aconteceu. E o homem levantou. Eles sentiram a necessidade daquele homem de forma profunda, como Jesus sentia as necessidades daquelas multidões que vinham atrás deles. Eles não simplesmente passaram por ali, mas eles não se acovardaram diante daquela situação. Eles se envolveram, eles se desprenderam, eles gastaram tempo. Eles olharam para aquele homem e enxergaram as necessidades dele. E então a vida destes homens, marcada por Cristo e pelo Evangelho, está agora se desdobrando em envolvimento, em atuação, em dedicação, em entrega e em fé na vida das outras pessoas que estavam naquela praça. E então Lucas começa a mostrar para nós que o que estava acontecendo naquela praça é algo que estava expandindo pelo mundo. Nesse mundo frio e insensível, onde nem os religiosos servem para de fato trazer soluções para a vida das pessoas, gente com a vida centrada no Evangelho era um poderoso instrumento de Deus para transformação, para revitalização, para animação, para colocar fogo no coração das pessoas. E então Pedro e João, cheios do poder de Deus, trabalham na vida daquele homem e fazem a única coisa que de fato importava por ele: mostrar para ele Cristo e o poder de Cristo. E então a atitude deles foi atitude de sensibilização. Eles oraram, eles ofereceram o melhor que eles tinham, eles ofereceram o poder de Jesus para aquele homem. E aquele homem se levantou e andou. Apenas uma atitude para arrefecer a consciência dos parentes e amigos. Apenas a atitude de fazer o máximo que eu posso nas minhas necessidades físicas e nas minhas deficiências, sem conseguir muita coisa. O coxo. Os religiosos, a cegueira da religiosidade fria e estéril. Mas pessoas cheias do Evangelho, cheias de Cristo, elas vão muito além das necessidades, do alívio da consciência, da religiosidade. Elas chegam, elas olham, elas confiam em Deus, elas se envolvem, elas correm risco. Correm. Já imaginou se Pedro olha para aquele homem e fala: levanta, e ele não levanta? Elas correm risco. Mas Pedro, cheio do poder de Deus, com a vida centrada no Evangelho, não tem medo de anunciar o poder de Jesus para a vida daquele homem. Bom, quais os resultados disso tudo? Vejamos rapidamente. Os amigos e parentes apenas tinham como resultado um breve alívio de consciência, e no dia seguinte teriam que levar o coxo novamente, para que a consciência novamente fosse aliviada. Portanto, o resultado é absolutamente nulo. Os religiosos que passavam por ali nunca conseguiram daquele homem nada parecido com o que Cristo promoveu na vida dele. Nós vamos ver que depois de receber aquela transformação, ser impactado pelo poder de Cristo, ser curado, aquele homem levanta-se, e aquele homem começa a pular e a saltar e a louvar e engrandecer a Deus.
Os religiosos nunca conseguiram fazer isso com ele. Pelo menos Lucas não conta que algum dia ele ficou lá no chão pulando, levantando as mãos e louvando a Deus por alguma moeda. Os religiosos não conseguem resultados práticos. Por quê? Porque simplesmente eles não introduzem na convicção deles, eles não testemunham a convicção, eles não fazem por aquela pessoa alguma coisa além daquilo que qualquer outro pode fazer. Eles nunca levaram um homem para dentro do templo para vê-lo cantar, para vê-lo adorar. O homem coxo, os resultados, aí nós podemos ver, ao receber a cura, ele saltou. E ele só queria uma coisa, ele não queria ir para casa. Ele não queria ir para a casa dos parentes comemorar que agora ele estava andando. Ele queria ficar do lado de Pedro e João e entrar para dentro do templo, porque afinal de contas, quantos anos ele estava ali na porta daquele templo? Sem poder entrar. Há quantos anos ele ouvia as pessoas contando a respeito do culto, do grande sermão pregado pelo sacerdote? Há quanto tempo ele ficava ali imaginando como seria chegar naquele lugar da adoração, onde todos se voltavam para Deus? Ele deveria ficar imaginando o que é que faz com que essas pessoas saiam daí tão felizes. Mas agora ele tem como entrar e ele não quer fazer outra coisa a não ser adorar e a servir ao Senhor. É isso que acontece quando alguém tem um encontro com Cristo. Você não quer fazer outra coisa a não ser adorar ou servir ao Senhor. Esses são os resultados de Cristo na vida de alguém. Mas o quarto grupo, voltando novamente aos apóstolos, aqui está algo extraordinário e espantoso. Vejam, eles tiveram como resultado da sua atitude, primeiro, com certeza, o sentimento de que cumpriram o propósito da sua vida, que é levar Cristo aos outros, que é anunciar Cristo e fazer com que outras pessoas glorifiquem a Deus. Veja, no nosso catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E eu acredito que o cumprimento máximo desse nosso dever como filhos de Deus é quando não só nós adoramos, mas é quando através de nós Deus leva outras pessoas a adorá-lo. E imagine a satisfação de Pedro e de João de ver um homem louvando com uma atitude quase que estapafúrdia de pular dentro de um templo. Você já imaginou alguém entrando por aqui pulando? Aquele homem entrou pulando dentro do templo, saltando, glorificando e louvando a Deus. Imagine a alegria dos apóstolos de saber que eles tinham sido instrumento de Deus para provocar aquela alegria esfuziante naquele homem. Eles aproveitaram a oportunidade para levar Cristo. Eles humildemente vão também entrar lá e dar glórias a Cristo. Se você observar a continuação do texto, a partir do versículo 11, eles vão dizer: vocês pensam que fomos nós que fizemos isso? Nós não fizemos nada. Quem fez isso foi Jesus. E Pedro vai pregar um belíssimo sermão à frente, onde ele vai mostrar o homem que fez isso, o Deus que fez isso na vida desse coxo, é o que vocês mataram naquela cruz, é o que vocês enterraram naquela sepultura, mas ele ressuscitou, está vivo, e as mesmas obras que ele fazia, ele continua a fazer através de nós. Pessoas que têm a vida centrada no Evangelho são pessoas que se humilham aos pés da cruz e dão a glória para Cristo. Pessoas que estão com a vida centrada no Evangelho têm como resultado do seu viver para Cristo a responsabilidade de assumir o risco de introduzir o Evangelho onde quer que eles forem, até numa igreja. Permita repetir isso. Pessoas que têm a vida centrada no Evangelho têm coragem de introduzir o Evangelho do Senhor Jesus por onde quer que eles vão, inclusive numa igreja. Parece estranho isso, né? Porque uma igreja é um lugar onde você espera que o Evangelho seja pregado. Mas nem no dia dos apóstolos e nem nos nossos dias essa é uma realidade em todas as igrejas. Aquela igreja lá não conhecia o Evangelho de Jesus. E Pedro vai, a partir desta oportunidade, pregar o Evangelho de Jesus dentro de uma igreja. E hoje em dia, o que nós mais estamos precisando dentro das igrejas evangélicas do nosso tempo é que o Evangelho seja pregado dentro da igreja. Porque fala-se de tudo dentro da igreja. Fala-se até de mensagens motivacionais dentro de uma igreja, mas não se fala sobre Cristo. E Cristo é o centro da nossa vida. Sem Cristo não existe a nossa vida. Sem Cristo nós não temos esperança. Sem Cristo no nosso coração, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque daí as nossas esperanças vão se resumir apenas ao tempo presente.
E nós não teremos expectativas quanto à eternidade, porque o único que pode te dar certeza sobre a eternidade é Jesus Cristo. E esses apóstolos, eles introduzem o evangelho a partir daquela oportunidade dentro da igreja. Se você continuar no texto, você vai ver que as pessoas ficaram espantadas com a cura daquele homem. E então essas pessoas fazem o quê? Elas prestam atenção em Pedro e João. E Pedro aproveita a oportunidade. Não é o sacerdote, mas é Pedro. E Pedro começa a pregar a respeito de Jesus para aquela igreja. E se você continuar lendo, você vai ver lá no capítulo 4, nos primeiros 3 versículos, que através daquela pregação de Pedro, o número de cristãos que lá em Pentecostes foi de 3.000, aproximadamente 3.000, vai subir aqui para 5.000. 5.000 homens. E sabe por que estes homens foram convertidos a Cristo Jesus? Primeiro, por causa da vontade de Deus. Segundo, por causa da vida de gente que estava centrada no Evangelho. Uma vida centrada no Evangelho frutifica. Uma vida centrada no Evangelho não pode esconder a cruz de Cristo. Não pode ocultar a graça do Senhor. Os resultados de uma pessoa vivendo centrado no Evangelho são convertidos. Convertidos na família, convertidos no trabalho, convertidos por onde quer que você vá, porque não é o seu poder e nem a sua perspicácia, nem a sua persistência, mas é o poder de Cristo através da sua vida. É o poder de um evangelho que é vivido integralmente dentro da igreja e fora da igreja. O que faz com que pessoas sejam impactadas pelo evangelho não é o nosso discurso, mas é a nossa vida. E Pedro e João impactaram aquele povo, não pelo discurso, mas pela vida. Sabe por quê? Aquelas pessoas que ouviram Pedro sabiam do risco de Pedro. E deixa eu contar um pouco sobre o risco de Pedro. Jesus foi perseguido por quem? Pelos líderes da religião judaica. Quem gritou crucifica? Os membros. E muitas pessoas que faziam parte daquelas multidões que foram curadas e alimentadas por Jesus. Você já imaginou o risco de um homem continuar a obra de Cristo? Era esse o risco que Pedro e João estavam correndo. E esse risco é tão verdadeiro que se você observar o texto a partir do versículo 5 do capítulo 4, você vai ver que Pedro e João foram detidos por causa daquilo. E eles vão receber sérias ameaças por parte dos judeus, por causa do que eles fizeram. Este é o resultado também. O resultado de uma vida centrada no Evangelho é que essa vida incomoda, e incomoda muito as outras pessoas. Principalmente os religiosos. Religiosos se incomodam com alguém que vive uma vida centrada no Evangelho. Eu quero encerrar essa palavra para vocês nessa noite dizendo o seguinte: todos nós nos encaixamos de alguma maneira nesses 4 grupos. Nós todos somos parentes ou amigos ou conhecidos de algum necessitado. Todos nós somos necessitados. Talvez não temos a deficiência física, mas temos alguma outra deficiência. Mas todos nós somos necessitados. Terceiro, todos nós temos algum grau de religiosidade em alguma coisa. Todos nós temos. Mas eu quero dizer para você que o que Pedro e João dão testemunho nesse texto é que quando a nossa vida está centrada no Evangelho do Senhor Jesus, tudo muda. Porque do mesmo jeito que eu não sou o suficiente para resolver os problemas dos meus amigos, parentes e conhecidos, não existem amigos, parentes ou conhecidos suficientes para resolver os meus problemas. Mas a resposta de Pedro e João, e a resposta que Lucas nos dá retratando o que estava acontecendo naquela cidade é: Jesus é suficiente. Para os problemas que você não pode resolver, Jesus é suficiente. Para os seus problemas que ninguém pode resolver, Jesus é suficiente. O que Lucas está nos ensinando através dessa narrativa é que a religião, ela só é algo bom na nossa vida se ela for sinônimo de viver o Evangelho. E viver o Evangelho é viver as Escrituras. Porque o que o Evangelho é, senão o cumprimento das Escrituras? O que o Evangelho é, senão a própria
interpretação do Senhor Jesus a respeito de todo o Antigo Testamento. O que o Evangelho é, senão a declaração do Senhor Jesus a respeito de onde está ou onde deve estar a nossa esperança? O que o Evangelho é, senão a declaração de Deus a respeito do que Ele pretende fazer conosco? Qual é a vontade dEle para as nossas vidas? O que o Evangelho é, senão a declaração de justificação para a minha vida por meio de Cristo Jesus? E então o Evangelho deve ser o centro da minha vida, porque o Evangelho é o único jeito de eu viver. O Evangelho deve ser o centro da sua vida, porque é a única chance que nós temos para de fato experimentar vida. Fora do Evangelho, ou fora de Cristo Jesus, todos nós estamos fadados à morte. E o que eu queria deixar para vocês nesta noite, é que antes de sermos apenas amigos ou parentes, antes apenas de sermos mais um necessitado, talvez vivendo em autocomiseração, antes de se entregar a uma religiosidade estéril, institucionalizada, que não produz nada na vida de alguém, nesta noite o Senhor está nos chamando para viver uma vida centrada no Evangelho. A porta, os homens, suas atitudes e o resultado são um retrato para nós daquela cidade de Jerusalém naqueles dias. São para nós um retrato do que estava acontecendo no primeiro século na Palestina. Continua sendo um retrato do que está acontecendo hoje. Hoje em Itapeva nós temos também estes 4 grupos de pessoas. A questão é, a qual grupo você quer pertencer? Eu quero, pela misericórdia de Deus, pertencer ao grupo daqueles que têm uma vida centrada no Evangelho. E eu queria desafiá-los nessa noite para que a gente fosse assim. O mundo está cheio de gente religiosa. E isso não tem gerado nenhum tipo de mudança no mundo. Mas eu desafio você a encontrar um único exemplo de um lugar onde uma pessoa centrada no Evangelho, por onde uma pessoa centrada no Evangelho tenha passado que não aconteceu mudanças. Eu desafio você a encontrar um único lugar onde uma pessoa que vivia centrada no Evangelho passou e não aconteceram transformações profundas. Não porque há algum poder nessas pessoas, mas porque exatamente essas pessoas sabem que não têm poder algum e por isso dependem exclusivamente de Cristo. Quem era Pedro? Um pescador. Não foi convidado para ser um discípulo de um rabi, mas foi convidado por Jesus, graciosamente, para fazer parte do colégio apostólico. Quem era João? Um homem simples, amoroso, mas não tinha em si mesmo qualquer poder, mas ele era profundamente dependente do poder de Cristo. Deus tem coisas extraordinárias para homens e mulheres que pela graça recebem a Cristo Jesus e pela misericórdia de Deus vão tentar viver, dependendo de Deus, a centralidade do Evangelho, colocando o Evangelho como o centro de sua vida. De forma prática, pôr o Evangelho como centro da minha vida é viver imitando ao Senhor Jesus, falando o que Ele falava, vivendo como Ele vivia, olhando como Ele olhava, se sensibilizando como Ele se sensibilizava. Pastor, é possível fazer isso? Por mim mesmo não, mas se Cristo estiver em nós, como Ele disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, aí sim nós poderemos pedir a Deus até que os coxos andem, e eles andarão. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida cheia de poder de Deus. Irmãos, como nós somos necessitados disso? Nós não podemos ter apenas portas formosas. Nós precisamos de uma vida formosa. E uma vida formosa é uma vida centrada no Evangelho. A igreja não pode ser como aquele programa do Silvio Santos de anos atrás, como a Porta da Esperança, onde as pessoas chegavam com seus pedidos e podiam ou não ser atendidas. Podiam ou não ter as portas abertas. Eu lembro, eu era criança e assistia o programa. E era muito legal quando as portas se abriam. Mas era muito triste quando as portas não se abriam. Não adianta ter porta formosa
se não tem vida formosa. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida centrada no Evangelho. Vamos ficar em pé, nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude porque temos uma dificuldade extrema em viver, ó Deus, desprendido da religiosidade e apegados e ligados e profundamente conectados com a mensagem do Evangelho. Temos uma tendência, ó Deus, constante de autojustificação, de busca por méritos, por reconhecimento dos homens. E nessa luta nós ficamos tão cegos por aquilo que queremos, que não enxergamos as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E nessa noite, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, a partir do primeiro exemplo que vimos aqui em Atos hoje, da vida de Pedro e João, homens que estavam vivendo centrados no Evangelho. Ó Deus, que a partir do exemplo que vemos dele, ó Deus, nós possamos tomar por referência a vida deles e sermos imitadores deles como eles eram do Senhor Jesus. Para que de fato, ó Deus, a nossa vida seja mais bela do que a fachada da nossa igreja. Para que a nossa vida, ó Deus, seja mais formosa do que as portas da nossa igreja. Para que, ó Deus, as portas da nossa igreja não sejam um palco de desilusão para aqueles que não conseguem absolutamente nada. Como muitas igrejas e como muitas praças retratam nos nossos dias. Ó Deus, que o Senhor possa, através da vida de cada um de nós aqui, promover, ó Deus, transformações que são de fato, ó Deus, resolutivas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a depender de Jesus com todas as nossas forças. Que nós possamos, ó Deus, colocar todo o nosso coração aos pés da cruz do Senhor Jesus. As nossas necessidades, as nossas deficiências, e confiar única e exclusivamente nele. Porque não é a nossa denominação, não é, ó Deus, o nosso modelo denominacional que salva ninguém, mas é o Senhor Jesus, e é o poder do Senhor. Portanto, ó Deus, ajuda-nos, nós te pedimos. Leva-nos, ó Deus, agora de volta para os nossos lares. E que essa caminhada nossa, ó Deus, seja uma caminhada de integralidade. Que a gente continue a ser, quando a gente sair dessas portas, aquilo que nós queremos ser aqui dentro. Aquilo que nós queremos ser diante do Senhor, que seja também o que nós queremos ser diante dos homens. Que assim, ó Deus, por onde nós formos, nós sejamos reconhecidos pelo amor, pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus. Pedimos isso ao Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude consertando, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas insensibilidades. Oramos a Ti agradecidos também, porque Cristo sempre foi e continuará sendo a esperança para o necessitado. Eu não sei das necessidades de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. O Senhor sabe as minhas e sabe as de cada um que está aqui. E assim, ó Deus, como aquele coxo teve a sua necessidade atendida e resolvida pelo Senhor, que pelo nome de Cristo Jesus e pelo poder do Senhor Jesus, as nossas necessidades, as nossas deficiências sejam também, ó Deus, curadas em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, para a repercussão do Evangelho, para a anunciação do Teu reino com poder entre nós nos nossos dias. Pedimos tudo isso ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus.